A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora que as crianças saíram, nós temos aí algumas vagas aqui à frente. Então, os irmãos que estão aí atrás quiserem se acomodar. E antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de perguntar quem está nos visitando aqui nessa noite. Você pode levantar uma das suas mãos e a igreja fica atenta para que nós possamos cumprimentar. Aqui está a família da Aline, que Deus abençoe grandemente. Mais alguém aí atrás? Aqui está essa jovem, lá atrás, aquela jovem senhora, que Deus te abençoe grandemente. Pedir aos nossos irmãos que estão aí à sua volta que cumprimente os nossos queridos irmãos. Diga para eles o quanto eles são bem-vindos em nosso meio. Nossos obreiros vão estar passando aí uma fichinha para que você possa estar preenchendo. E se você preencher corretamente com todos os seus dados, no final você ganha um presente. Amém? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes? Deus, Ele é maravilhoso. Bom é estarmos na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 8. E à medida que você for achando aí, você se coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. E nós vamos estar meditando nessa palavra. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 13, verso de número 8. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Então, os irmãos que acharam, digam amém. Então, quem não achou, acho que foi a maioria, acompanha ali no Data Show e vamos então falar a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 13, verso 8 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu ao Senhor o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se acampado junto a Miquimais. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste nesciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E você diz amém? Amém. Podemos assentar? Bendito é o nosso Deus Todo-Poderoso, que nos permite nessa noite refletirmos acerca dessa palavra. Se você tem aí a sua Bíblia, mantenha ela aberta, que nós vamos fazer a leitura de alguns textos e você vai poder acompanhá-la no desenvolvimento da sequência dessa história, que é uma história dramática, mas é uma história que tem um pano de fundo que traz muitas verdades para que, se aplicadas às nossas vidas, nós vamos aprender a sermos melhores servos do Senhor. A história que nós lemos aqui é a história de um período do reinado de Israel, aonde quem está começando no seu reino é o rei Saul, que foi o primeiro monarca de Israel. Você que conhece um pouco da história bíblica, sabe que quando o Senhor libertou o povo judeu do Egito, os guiou por através ali do deserto do Sinai. Durante 40 anos, o Senhor os conduziu e os governou através de Moisés, que era o seu líder. Mas após a morte de Moisés, Josué o sucede. E após a morte de Josué, vários outros juízes
sucedem sobre a governância de Israel. Só que, no entanto, até esse momento, não havia um líder público que governasse toda a nação unificada. Era apenas líderes tribais, que, de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda, Deus levantava dentre o povo um libertador que julgava Israel durante um período de anos. E a Bíblia diz que enquanto vivia esse juiz, o povo servia ao Senhor. Mas após a morte desses juízes, o povo se voltava às práticas novamente de idolatria, e traindo sobre si ali a maldição do Senhor e todos os problemas que causavam o pecado no meio do seu povo. E o último juiz a governar Israel, segundo o modelo do governo teocrático, ou seja, um governo que é levantado por Deus, ainda não era monarquia, esse último juiz foi Samuel. Samuel foi juiz, foi profeta, foi um homem de Deus que Deus levantou para unificar a nação e preparar para fazer a transição do governo teocrático, onde Deus administrava o seu povo, para o governo monárquico, onde Saul haveria de ser o primeiro rei de Israel. Então essa história é uma história muito interessante, que se dá a partir do momento em que o povo vai pedir a Samuel um rei. A Bíblia vai dizer que, envelhecendo Samuel, os seus filhos não seguiam ali os mesmos passos do seu pai. Então os anciãos vão até Samuel e falam o seguinte: olha, unge-nos um rei que faça as nossas guerras, assim como o rei que administra as nações vizinhas, queremos ser como eles. A Bíblia diz que Samuel vai então, fala ao Senhor, pedindo ao Senhor uma resposta, porque o povo lhe interrogou, pedindo então um rei. E Deus então vai e fala a Samuel: Samuel, fica tranquilo, porque eles não rejeitaram a ti, mas rejeitando a ti, eles rejeitaram a mim como o seu rei. Quando o povo rejeita Samuel, eles estavam rejeitando a Deus, porque Samuel era o representante do Senhor aqui na terra. Então por isso o Senhor falou o seguinte: olha, já que eles estão pedindo um rei, eu lhes concederei um rei, mas fala para eles todas as demandas que implicará ter um rei sobre eles, os privilégios do rei, todos os seus direitos sobre o povo, de afligi-los, de governá-lo, de espoliá-los, de trazer através do povo ganho para si próprio. E o povo mesmo assim aceitou, preferiu uma governância humana a um governo divino, a um governo onde Deus era o seu rei. Então o povo falou o seguinte, aceitando então a proposta de Samuel, o povo falou assim: nós queremos o rei. Então Deus falou assim: eu lhes enviarei um rei, a qual eu tenho escolhido. E é nesse período de tempo, no capítulo 8, o povo de israelita pede um rei. No capítulo 9, a Bíblia diz que Saul ainda era jovem, e ele vai buscar as jumentas perdidas do seu pai Quis. E quando não as encontra, vai até diante de Samuel. E o Senhor avisa Samuel: Samuel, amanhã enviarei um homem, a quem eu tenho escolhido, para que seja rei sobre Israel. Saul chega diante de Samuel, e Samuel o unge como rei. E ele volta para a sua casa. No capítulo de número 11, a Bíblia diz que povos vizinhos se levantaram contra Israel para vir pelejar contra eles. Então naquele momento, a Bíblia diz que os moradores de uma determinada cidade, Jabes de Gileade, eles vão então fazer uma aliança com esse rei que estava vindo contra eles, para que eles não os destruíssem. Só que esse rei então fala para eles: olha, eu aceito fazer aliança com vocês, mas somente se vocês permitirem que eu vos retire o olho direito. O acordo que aquele rei dos amonitas propõe a Israel, dizendo o seguinte: olha, se vocês querem não serem destruídos e se tornarem povos vassalos submissos à minha governança, vocês vão ter que aceitar que eu lhes arranque o olho direito. Porque ao arrancar o olho direito, eles estariam tirando dos homens toda a capacidade de guerra, toda a capacidade de mira por parte dos flecheiros, todo o equilíbrio visual
para poder a peleja, então automaticamente eles se tornariam facilmente escravos. Então eles vão e falam para os moradores de Gibeá, onde Saul estava morando, dizendo o seguinte: olha, essa foi a proposta que o rei fez a nós, só que nós não temos como aceitá-la, porque haveremos de perder as nossas vistas, e automaticamente toda a autonomia da nossa vida. Saul então toma aquilo e se ira grandemente. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. E ele, com uma autoridade suprema, pega 2 bois, os reparte em pedaços, manda as 12 tribos de Israel, conclamando os homens para a peleja. E esses homens aparecem para pelejar. Saul então vai ser vitorioso contra o rei dos Amonitas. E assim ele vai ter a sua governância agora realmente ativada. Então nós vemos no capítulo 11 que Saul vence os Amonitas. No capítulo 12 nós vamos ver que Samuel então, vendo que havia sido já confirmado o reinado de Saul, ele vai resignar o seu cargo e dizer o seguinte: olha, até que eu os administrei segundo a vontade de Deus, mas agora, tendo vocês pedido um rei, vocês estão por conta de si mesmo e do rei que vocês elegeram. E aí Samuel fala o seguinte: olha, se vocês, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, porém se perseverardes em fazer o que é mal, perecereis assim vós como o vosso rei. Nesses capítulos que eu citei aqui, o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, 11, 12, 13, 14, 15, nós vamos ver por diversas vezes uma palavra se repetindo em todos os capítulos. E essa é a palavra rejeição. Em primeiro lugar, o povo rejeita Deus. Deus então elege um rei. E agora esse rei vai ser rejeitado pelo Senhor. Porque o Senhor deu a sua palavra seguinte: olha, vocês me pediram um rei e eu ungi um rei sobre vocês. Só que a manutenção do governo desse rei e a bênção do Senhor sobre vossas vidas está condicionada a se fizerdes a minha vontade. Porque se vos desviardes de fazeres a minha vontade e voltardes para fazer aquilo que é errado, vocês haverão de perecer, tanto a vós como o vosso rei. Agora que eu quero entrar aqui na mensagem, após essa introdução, para dizer o seguinte: o Senhor colocou da seguinte maneira: se vocês fizerem aquilo que é certo, abandonando aquilo que é errado, voltando os olhos para cumprir e obedecerdes as minhas palavras, tudo lhes irá bem. Mas, no entanto, se vocês vos desviardes daquilo que eu vos tenho falado, voltando os vossos olhos para a idolatria e para o pecado, com certeza havereis de perecer. Uma palavrinha que também se repete nesses capítulos, a palavra ser. A palavra ser no português é uma conjunção subordinativa condicional, aonde o agente da ação é responsável pelo bem ou pelo mal que lhe acontecerá segundo a sua atitude. Deus está dizendo o seguinte: olha, agora vocês estão por conta, e a responsabilidade é vossa. Jesus Cristo usou por diversas vezes essa mesma conjunção condicional, dizendo o seguinte: ó, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será concedido. Então existe uma condicionante. Não é que Deus não queira fazer, não é que Deus não queira nos abençoar, não é que Deus não quisesse abençoar e fazer prosperar o seu povo. Só que Deus está falando o seguinte: olha, depende de vocês. A bênção para repousar sobre vossas famílias, a bênção para chegar às vossas casas, depende única e exclusivamente de vocês. Saul era um rei que tinha tudo para dar certo.
Era um rei que tinha tudo para continuar a monarquia dele, continuando, passando de pais para filhos, mas no entanto, nós vamos ver no decorrer da história, pelo texto que nós lemos, que isso não aconteceu. Saul, quando foi ungido rei de Israel por Samuel, ele era um homem que vinha de uma boa família, uma família de posses, uma família nobre. Saul, ele tinha uma humildade no seu coração tal que quando Samuel falou o seguinte: olha, para quem são os olhos de todo Israel, senão para você, para a casa do seu pai e para a sua tribo? Saul disse assim: como pode eu? A minha tribo é a menor das tribos de Israel, e a minha casa é uma das casas mais simples da tribo de Benjamim, e eu um dos menores da minha casa, como posso eu? Saul era humilde. Saul, quando recebeu a unção real, Samuel falou o seguinte para ele: olha, saindo você de encontrar a mim, você passará junto ao sepulcro de Raquel, e quando chegar no alto do monte, você vai se encontrar com alguns profetas, e quando você chegar no meio deles, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e serás transformado em um novo homem. Saul experimentou a graça ao ponto de profetizar no meio dos profetas, e isso se tornar um adágio no meio do seu povo, porque ele era alguém que talvez fosse menos acreditado, mas que Deus investiu, ao ponto de dar a ele o seu Espírito Santo. Mas no entanto, apesar de ser um homem chamado, escolhido e ungido por Deus, foram as suas decisões que fizeram com que ele fosse rejeitado pelo Senhor. Eu quero lhe dizer nessa noite, que o único responsável pelo seu fracasso espiritual é você mesmo. O único responsável, tanto pelo sucesso quanto pelo fracasso espiritual na minha vida, sou eu. Às vezes nós queremos colocar a culpa na igreja que nós congregamos. Às vezes queremos colocar a culpa no nosso líder. Às vezes queremos transferir a nossa responsabilidade para as pessoas que estão à nossa volta, para a nossa dificuldade, para a nossa limitação, para a nossa rotina de vida. Mas, no entanto, a Bíblia deixa bem clara que tudo parte a partir do momento que eu não assumo a responsabilidade de ser gerente da minha vida e tomar decisões assertivas. Saul foi ungido para ser rei sobre Israel, recebeu a unção do Espírito Santo sobre sua vida, profetizou no meio dos profetas, recebeu autoridade, foi vitorioso no primeiro ano do seu reinado, porque Deus estava com ele. Mas aí, a gente chega no segundo ano do seu reinado, e olha que ele reinou 40 anos, e aí a Bíblia vai dizer, que após um ano do seu reinado, os filisteus se levantam para pelejar contra os israelitas. E Samuel dá uma ordem a Saul: espere eu chegar, e eu vou sacrificar ao Senhor, e o Senhor haverá de abençoar a vocês, e vocês serão vitoriosos contra os filisteus. Porque os filisteus não eram um povo pequeno, como os amonitas. Os filisteus eram povos muito mais fortes, guerreiros de batalhas, povos muito mais antigos, talvez um dos mais antigos povos do Oriente. Homens preparados para a peleja, gigantes haviam dentre os filisteus que iam à vanguarda dos seus exércitos. Saul, naquele momento, quando ele se viu diante de uma situação maior do que aquela que ele havia de ter enfrentado, ele recebeu uma palavra de Samuel dizendo o seguinte: olha, me espere chegar, que quando eu chegar eu vou sacrificar ao Senhor, e o Senhor haverá de abençoar vocês, e vocês serão vitoriosos nessa peleja. Quantos dias, Samuel? 7 dias. Saul, ele esperou 7 dias, mas no 7º dia, a Bíblia vai dizer aqui no texto que nós lemos, que ele se precipitou, porque Samuel não havia chegado ainda. Porque Samuel ainda não havia chegado.
E ele ficou com medo de perder o seu exército, porque os homens ficaram amedrontados e começaram a evasar de entre o seu povo, e ele começou a ficar sozinho. Ele pegou e falou o seguinte: olha, traga-me então um cordeiro e eu vou sacrificar. Então ele pega e sacrifica um cordeiro. E a Bíblia diz que enquanto ele estava terminando de sacrificar, Samuel chegou. Faltou apenas alguns minutos de paciência para que a resposta de Deus fosse positiva sobre a sua vida. Faltou apenas alguns minutos. A Bíblia diz que enquanto ele estava terminando de sacrificar, Samuel chegou. E quando Samuel chega, pergunta para ele: Saul, o que fizestes? O que fizeste, Saul? Por que você não me esperou chegar? E aí então ele vai se desculpar e vai dizer para Samuel o seguinte: olha, portanto eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas como nos dias aprazados, e os filisteus haviam se acampado e ajuntado contra mim em Miquimais. Então eu disse: agora descerão os filisteus a minha Gilgal, e ainda a face do Senhor eu não orei, e por isso, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci um holocausto. Eu quero que você entenda aqui algo muito importante. Saul, ele era da tribo de Benjamim. Saul, ele era rei. Ele tinha a unção de Deus sobre sua vida, sim. Mas a unção que ele tinha era a unção de monarca. Não era a unção de sacerdote. E somente os sacerdotes vindos da tribo de Levi estavam autorizados a oferecer sacrifícios ao Senhor. Saul foi testado, e no seu primeiro teste ele foi reprovado, porque ele perdeu a paciência. Saul era aquele tipo de pessoa que se move pelas circunstâncias. Ele é situacionista, ou seja, ele até poderia ter as motivações certas, mas no entanto ele não tinha um caráter firme. Porque se Samuel disse para ele: olha, espere eu chegar, me espere e eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor e você será abençoado, Saul pegou e tomou a frente de quem ele não poderia tomar. Às vezes, por causa de nós, às vezes, recebermos algo de Deus nas nossas vidas, nós crescemos, mas o nosso caráter não evolui com o nosso crescimento pessoal, e isso é extremamente perigoso. Porque muitas pessoas, quando elas alcançam um crescimento, alcançam um cargo, alcançam uma patente maior, seja na sua vida religiosa, na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, muitas vezes ele começa a se achar, e acredita que pode fazer coisas que não é da competência dele fazer. Saul, ele era rei, ele era talvez a pessoa mais importante do reino, mas nem por isso ele era autorizado diante de Deus a fazer aquilo que somente cabia ao sacerdote realizar. Saul era aquele tipo de pessoa que a sua ética ela é situacional. Os fins justificam os meios. Quando Samuel atrasou, ele agiu contra a lei de Deus, por força das circunstâncias, em favor do povo. Uma demonstração clara de que Saul não era um homem segundo o coração de Deus, é porque ele não estava preocupado em agradar a Deus, ele estava preocupado com a sua popularidade. Ele estava preocupado em agradar o povo, em o povo continuar à volta dele, em não perder ali a sua popularidade, a sua influência, o seu domínio. Mas, no entanto, a Bíblia vai dizer que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não viemos a este mundo, nem estamos aqui na igreja para agradar a B. Nosso objetivo aqui é glorificar única e exclusivamente ao nosso Senhor. E se nós perdemos esse foco, nossa vida, nosso ministério, nosso propósito torna-se sem sentido. Ele não soube esperar, ele se precipitou, fez o que não era para fazer, buscou mais agradar ao povo do que a Deus, preferiu confiar na força do seu exército do que no Senhor. A precipitação te levará para distante do seu propósito,
a precipitação, ela tem o poder de te levar para distante do seu propósito. A Bíblia vai dizer exatamente o seguinte: olha, não é bom proceder sem refletir, e peca todo aquele que é precipitado. Quantas pessoas não amargam uma vida de sofrimento porque se precipitaram no passado, e hoje colhe consequências de casamentos falidos, consequências de empregos mal remunerados, dívidas que não conseguem pagar, aflições de espíritos que nunca acabam, simplesmente porque não souberam esperar o tempo de Deus na sua vida. E por causa disso, colocaram a mão onde não era para colocar, fizeram aliança com quem não era para fazer, tomaram a frente de quem não era para tomar, simplesmente porque não soube esperar. Então Samuel vai dar a palavra no versículo 13 para ele, dizendo o seguinte: então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, em outras palavras, agiste loucamente, porque não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora, Samuel está dizendo, por causa disso, porém agora, se você tivesse esperado, Deus confirmaria o seu reinado. Porém agora, não subsistirá o teu reino, porque já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que ele seja chefe sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não se precipite, espera em Deus, confia no Senhor. A Bíblia vai dizer o seguinte: olha, deleita-te também no Senhor, e Ele considerará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pode parecer que o tempo está passando e que você não vai viver o propósito de Deus na sua vida. Pode parecer que o tempo está acabando, que você está perdendo a sua juventude, você está perdendo as suas forças e que você não vai viver o sonho que você sonhou de realização pessoal. Eu quero lhe dizer o seguinte: não se precipite, espere pacientemente no Senhor, porque o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas Deus dá ainda uma nova oportunidade a Saul. E aí está no capítulo 15. Se você puder, abra aí a sua Bíblia. Que diz assim o versículo 1 em diante: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Samuel está dizendo: atenta para aquilo que eu estou te falando, não sejas cabeça dura, presta atenção para que você dessa vez não erre novamente, porque assim diz o Senhor, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoe, porém matarás o homem e a mulher, desde os meninos até aqueles de peito, desde os bois, as ovelhas, desde os camelos, jumentos, todos. Deus deu uma ordem: eu quero que você extermine os amalequitas. Os amalequitas eram um povo nômade que atacou Israel quando este saía do Egito, e eles eram covardes. Por quê? Porque as mulheres, as crianças, os idosos sempre acabavam ficando atrás por causa da marcha do povo. Então eles iam lá e atacavam os mais fracos, atacavam aqueles que estavam mais distantes do meio do povo, sempre atacando por trás, sempre atacando de maneira sorrateira. Ele impediu Israel de subir com o propósito que o Deus dava a Moisés para o destino de Canaã. Então o Senhor falou o seguinte: maldito seja Amaleque para todo sempre.
E o Senhor deu uma ordem. Eu me lembrei daquilo que Amaleque fez a vocês. Saul, eu vou te dar mais uma oportunidade de você se redimir. Vai lá e acaba com esse povo. Não poupe mulheres, homens, crianças, idosos, nem animais, nem o seu rei. Saul então pegou e foi para a peleja. Só que, no entanto, em vez de obedecer a palavra do Senhor, ele foi lá e fez aquilo que lhe dava na telha, aquilo que lhe convinha. Ele matou o povo, mas, no entanto, preservou o rei e a sua família. Deus disse: mate o boi, mate o jumento, mate todos os animais, é para exterminar tudo, até a pulga do carrapato. Eu quero que acabe com tudo, porque eu quero exterminar Amaleque de sobre a face da terra. Saul, então, não cumpriu a palavra do Senhor. Então Deus se irou contra Saul novamente. Acordou Samuel de madrugada, diz aí no versículo 10, e falou o seguinte: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda aquela noite e clamou ao Senhor. Deus acordou Samuel de madrugada para falar o seguinte: olha, Saul falhou de novo. Saul, ele errou de novo, eu dei uma oportunidade para ele, e ele novamente errou, porque ele não cumpriu tudo aquilo que eu havia falado para ele, mas me desobedeceu, indo atrás dos despojos. Então Samuel, quando ouve aquela palavra do Senhor, ele se entristece, porque Samuel gostava muito de Saul, era o primeiro rei. Samuel tratava Saul como um filho, porque os seus filhos haviam se desviado, e Saul, quando começou a reinar, ele fazia tudo aquilo que Samuel mandava. Então Samuel tinha um carinho muito especial, e quando Deus fala: eu me arrependo de ter colocado Saul como rei, Samuel se entristece e vai ao encontro de Saul. E aí diz o versículo de número 13, aí do capítulo 15, acompanha aí para você acompanhar a história. Vendo, pois, Samuel a Saul, Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha o que ele disse: eu fiz tudo que o Senhor me mandou fazer. Mentiroso, leviano, de caráter duvidoso. Quem ele acreditava que poderia enganar? Ele estava falando com um homem de Deus, com quem Deus tinha um particular tete a tete, e que já havia revelado aquilo que ele havia feito. De maneira que então Samuel responde a ele no versículo 14: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que eu estou ouvindo? E que mugido de vacas é esse que eu ouço? Então disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha a justificativa: nós perdoamos o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor. Só que Deus disse: eu não quero nada disso, eu quero que acabe com tudo. Existem muitas pessoas que, em nome de Deus, estão fazendo sacrifícios de tolos que Deus não aceita, porque Deus já deu uma ordem, e Ele não vai voltar atrás, por causa da sua conveniência ou da minha conveniência pessoal. Às vezes nós temos até boas intenções, mas eu quero dizer que de boas intenções o inferno está cheio. Deus está mais preocupado com a nossa obediência a Ele do que com os nossos sacrifícios que fazemos para Ele.
Saul está dizendo: olha, nós poupamos o melhor dos bois, o melhor das vacas para oferecer sacrifício ao Senhor. Samuel, quando ouve aquela palavra, talvez ele tenha botado a mão no rosto e falasse: espera aqui um pouquinho que eu vou te falar o que o Senhor me falou nessa noite. Samuel não tinha mais o que argumentar contra Saul, contra essa meia obediência que ele havia praticado. Então ele pega e fala o seguinte no versículo 17, acompanha aí. Então disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu e fez rei sobre Israel? E enviou o Senhor a este caminho e te disse: vai, destrói totalmente aqueles pecadores amalequitas e peleja contra eles até que os aniquiles. Pois que não destes ouvido à voz do Senhor, antes voastes ao despojo e fizeste aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O comportamento de Saul demonstra exatamente uma falha muito grande no seu caráter. Não é que ele não fosse um grande líder, o problema é que ele só queria fazer aquilo que lhe convinha. O problema é que ele queria fazer as coisas do seu jeito. Deus deu uma ordem: vai lá e faz. Ele vai lá para fazer, só que quer fazer do jeito dele, não do jeito que Deus mandou. É simples assim. Nós queremos impor a Deus as nossas condições. Nós queremos ensinar ao Senhor a como trabalhar, como agir, como resolver. E muitas vezes nós estamos obedecendo em parte. Só que, no entanto, meia obediência é apenas desobediência disfarçada. Não adianta você obedecer em parte, se você não obedecer um todo. Não adianta você querer praticar da Bíblia apenas aquilo que te convém. Não adianta você querer praticar da palavra do Senhor apenas aquilo que te agrada. A Bíblia é um livro todo, que contém toda a revelação da vontade de Deus para mim, da sua vida. De Gênesis e Apocalipse está revelado aquilo que Deus deseja para mim e para você. E se tem uma coisa que Deus quer, é que nós sejamos a Ele obedientes por completo. Fale para a pessoa que está ao seu lado: ou você serve a Deus por completo, ou você não serve para Deus. A obediência, ela tem que ser total. Ela não pode ser parcial. Ela não pode ser parcial, ela tem que ser total. Deuteronômio capítulo de número 5, versículo 29. O Senhor fala exatamente o seguinte: olha, quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição de temer-me para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem para com eles e para com os seus filhos para sempre. O Senhor está falando: ó, quem dera o meu povo tivesse uma disposição no coração para ser fiel a mim e temer e obedecer a tudo aquilo quanto eu tenho falado. Então assim eles iriam bem e a bênção se arrastaria até mesmo aos seus descendentes. Às vezes nós queremos que Deus cumpra em nós as suas promessas, só que nós não fazemos a nossa parte. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus deu 4 ordens a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão saiu da terra dele e foi para a terra que o Senhor haveria de mostrar, mas no entanto ele não saiu da casa do pai, porque ele levou o pai junto. Não saiu do meio da parentela, porque ele levou Ló junto, seu sobrinho. Então Abraão atrasou o processo de Deus na sua vida, até que Terá, seu pai, morre. Então Deus lhe dá uma direção novamente para ele, no sentido da terra que ele haveria de receber por herança. E somente quando Ló se distancia dele, afastando-se para Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz: então, depois que Ló se separou do seu tio Abraão,
Deus lhe apareceu e lhe reafirmou a sua promessa. Sabe por quê? Nós queremos que Deus cumpra a parte dele, sendo que a gente não cumpre a nossa. Não dá, não tem como nós obedecermos parcialmente. Nós temos que fazer uma obediência completa. A nossa obediência a Deus, ela tem que ser completa, não somente naquilo que nos convém. E quantos estão assim? São meios crentes, são meios cristãos, são meios parecidos com Cristo. Eles até têm uma certa aparência, mas no entanto, na prática, no exercício, na vida, destoa-se completamente daquilo que professa, porque crer numa coisa, mas vive completamente diferente. Credo e conduta têm que andar alinhados. Credo e conduta têm que andar alinhados. Saul, ele foi um homem que desobedeceu a palavra do Senhor, e o pior, sabe qual é? Ele não aceitava ser recriminado, ser chamado a atenção. Versículo de número 20, do capítulo 15, diz assim: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agaque, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí completamente, mas o povo tomou dos despojos das vacas, e o melhor do despojo para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Saul, ele não aceitou ser chamado a atenção quando Samuel disse para ele: você está errado. O Senhor mandou você aniquilar Amaleque, você preservou os bois e os reis. Saul disse: não, eu fiz o que Deus me mandou. Aí Samuel então dá a palavra para ele. Se você pode ler aí na sua Bíblia, o versículo 22 do capítulo 15, que diz assim: porém Samuel disse: porventura, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que lhe obedeçam a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Portanto, rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre o seu povo. Deus falou o seguinte: olha, Deus não tem tanto prazer em sacrifício quanto que lhe obedeçam a sua palavra. E sabe qual é o pior, pastor? É que tem muita gente fazendo sacrifício de tolo, em nome de uma fé que ela não segue completamente. E Deus está falando para você: eu quero você por inteiro, eu não quero só metade. A obediência, ela tem que ser completa, porque senão é desobediência. Deus não tem tanto prazer em sacrifícios quanto que lhe obedeçam a sua palavra. E ele diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. E eu fui pesquisar o que significa porfiar, e eu encontrei a seguinte declaração: porfiar é uma disputa que acontece quando as pessoas são teimosas e insistem em ganhar uma discussão, não dando o braço a torcer, sendo os donos da sua própria razão. A pessoa que porfia é aquela pessoa que age como Saul agiu. Não, eu fiz o que foi me mandado, só que eu fiz do meu jeito, e o meu jeito é o jeito certo. Ela não dá o braço a torcer, não tem um coração ensinável. Uma pessoa que não tem um coração ensinável, ela não aceita ser repreendida, ela não aceita ser chamada a atenção, ela se acha dona da razão, acha que está sempre certa, e com isso ela não muda, com isso ela não se transforma. E foi por isso que Deus se arrependeu de ter colocado Saul, porque no entanto, embora ele tenha começado bem, ele vai terminar os seus dias muito mal. Enquanto ele tenha começado bem, ele vai terminar os seus dias longe do Senhor. Sabe por quê?
Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul, e isso é uma coisa que eu quero que você leve para a sua vida. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Saul é uma grande prova disso, porque embora ele tenha sido escolhido por Deus, ungido pelo profeta Samuel, possuído pelo Espírito Santo, ele se apartou do Deus vivo, excluindo a si mesmo da graça que Deus o havia designado para que ele fosse rei sobre o seu reino. E aí a Bíblia vai dizer, visto que Saul rejeitou obedecer a Deus, Deus recusou de firmar a sua dinastia sobre o trono de Israel. Por 4 vezes, nesses capítulos, nós vamos ler a expressão que Deus rejeitou Saul. A primeira vez nós vamos ler lá em Samuel, 1 Samuel 13:14, aonde diz assim: portanto agora o seu reino não mais subsistirá. Portanto agora o seu reino não mais subsistirá. A segunda vez nós vamos ver em 1 Samuel 15:23, quando ele diz assim: por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também o Senhor te rejeitou como rei. Na terceira vez nós vamos ver em Samuel 15:26, porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e já te rejeitou o Senhor, para que não seja rei sobre Israel. E na quarta vez, nós vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, aonde o Senhor disse assim a Samuel: até quando, Samuel, terás tu dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que ele não seja rei sobre Israel? Até quando, Samuel, tu haverá de ter dó de Saul? O final do capítulo 15, no versículo 35, vai falar o seguinte, que quando Samuel dá aquela palavra a Saul, diz ali: e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de o puser a Saul como rei sobre Israel. Aí inicia o capítulo 16, versículo 1, aonde Deus vai a Samuel e fala o seguinte: Samuel, até quando você vai ficar com pena de Saul, uma vez que eu o tenho rejeitado, para que ele não seja mais rei sobre o meu povo? Até quando? Quer ver uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender? Que Samuel teve dificuldade em entender, é que ciclos se encerram, ainda que haja sentimentos envolvidos. Ciclos se encerram. Nós precisamos entender que ainda que sentimentos permaneçam, os ciclos se acabam. Só que muitas vezes nós estamos apegados a um sentimento de compaixão, de dó. E no entanto Deus está dizendo para a gente: olha, precisa encerrar esse ciclo na sua vida, porque se você nunca vai provar um novo de Deus para você enquanto você estiver apegado àquilo que é antigo, enquanto você ficar apegado ao velho. Deus está falando para Samuel: Samuel, até quando você vai sentir dó de Saul havendo um rei rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem, porque eu vou te enviar à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Samuel ainda estava triste por causa do fracasso de Saul, e no entanto Deus estava dizendo: olha, eu já tenho um rei novo para colocar sobre o meu povo. Eu já tenho um rei novo para colocar sobre o meu povo. É uma coisa que eu e você precisamos entender, é que nós não podemos impedir o processo de Deus na nossa vida, por causa dos vínculos emocionais que nós temos com o passado. Existem muitas pessoas que não avançam, não progridem, não prosperam, não crescem, não se desenvolvem, porque elas não são capazes de encerrar ciclos emocionais na sua vida, porque criou uma dependência. Criou-se uma dependência emocional e com isso ela nunca progride. E Deus está falando o seguinte: olha, encerra esse ciclo, porque eu tenho algo de novo para você. Talvez você não saiba ainda aquilo que Deus tem para você, mas eu posso lhe garantir que aquilo que Deus tem para mim, para você, é sempre o melhor. Você quer ver uma coisa interessante? Lá nos primeiros versículos que nós lemos, do capítulo 13, versículo 14,
quando Samuel diz a Saul o seguinte: olha, portanto agora não mais subsistirá o teu reino, porque já tem buscado o Senhor um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que ele seja chefe do seu povo, porquanto não guardaste aquilo que o Senhor te ordenou. Uma coisa interessante, Miguel, se você for pegar esse texto, você vai ver que isso aconteceu no início do 2º ano do reinado de Saul. E quantos anos reinou Saul? 40 anos. Então 39 anos ainda faltavam que Saul haveria de reinar. Mas no primeiro ano ele reinou com a bênção do Senhor, mas no segundo ano ele reinou sozinho, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou de Saul e um espírito maligno o atormentava. Quando o homem se afasta de Deus, tudo que é ruim acontece na sua vida. Quando o Espírito Santo sai da nossa vida, o diabo vem com força para poder destruir a nossa alma, destruir a nossa mente. Saul era um homem perfeitamente equilibrado, mas após o Espírito Santo se afastar da sua vida, um cântico, uma música cantada pelas mulheres de Israel, fez com que ele se perturbasse ao ponto de não conseguir mais gerir o seu povo e viver em prol de uma vingança que não fazia sentido nenhum. Mas no entanto, quando Deus rejeita Saul, faltava apenas ainda 39 anos. Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Então, quando Deus falou para Samuel: já tem buscado o Senhor um homem segundo o seu coração e já tem ordenado que ele seja chefe sobre o seu povo. Deus está falando, através de Samuel, que Deus já havia buscado um substituto para Saul. E o homem segundo o coração é Davi. Só que, pastor Márcio, Davi não era nem nascido. Essa palavra que Samuel deu a Saul foi 9 anos antes de Davi nascer. 39 anos antes de Davi começar a reinar. Mas Deus está falando: olha, eu já tenho algo novo preparado lá na frente. Sabe por quê? Os fracassos da nossa vida não pegam a Deus de surpresa. Os fracassos da nossa vida não pegam Deus de surpresa. Deus nunca vai esperar uma necessidade surgir para enviar a sua providência. Ele já tem falado: já tem me provido de alguém para substituir aquele que não valorizou a minha palavra, aquele a quem eu já rejeitei. O pastor Márcio falou ontem uma coisa muito interessante, lá nas bodas de mármore do casal Sirlei e Nana, o seguinte: o nosso Deus, ele enxerga além da curva. Às vezes nós temos dificuldade para desapegar aqui, e uma bênção muito melhor já está nos esperando ali na frente. Nós só precisamos encerrar esse ciclo. E Samuel, ele tinha muita dificuldade para fazer isso. Tanto é que quando o Senhor falou o seguinte: olha, vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. E aí eu já vou caminhar para encerrar. Samuel, quando chega na casa de Jessé, e você vai lembrar a história, ele convoca para que os filhos de Jessé venham à frente dele. E quando aparece o primeiro filho, Eliabe, homem bonito, robusto, alto, perfil de Saul. Samuel estava buscando um novo, com os olhos ainda no velho. Quando ele viu Eliabe, o primogênito de Jessé, e ele viu aquela figura, a semelhança de Saul, jovem, robusto, belo, alto, porque Saul, a Bíblia diz que ele se destacava dos seus irmãos a partir dos ombros para cima, ou seja, ele era um homem alto, de aproximadamente uns 1,90 m, 2 metros de altura. Quando Samuel olha para Eliabe, ele olha com os olhos que ele olhou para Saul, e ele falou o seguinte: verdadeiramente está diante de Deus o seu escolhido. Ele olhou pela aparência e Deus fala para ele: Samuel,
Não atente para a sua aparência, nem para a sua estatura. Sabe por que Deus não vê como um homem vê? O homem vê apenas aquilo que é exterior, mas Deus olha para o coração. Após passar os 7 filhos mais velhos de Jessé, Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os mancebos? Então ele responde: falta um. Só que esse é tão novinho, pequenininho, jovem, adolescente, ele nem veio para a mesa, ele está lá no campo apacentando as minhas poucas ovelhas. Samuel fala o seguinte: olha, manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que este entre. E quando entra o pequeno Davi, jovem, franzino, cabelos ruivos, Samuel olha para Davi e fala o seguinte: olha, verdadeiramente, esse é um escolhido do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel unge na presença dos seus irmãos. E a Bíblia diz: a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O novo de Deus na minha e da sua vida não tem nada a ver com aquilo que passou. Deus faz tudo novo. Ele não põe remendo novo em tecido velho, nem vinho novo em odres velhos. Deus faz tudo novo. Eu convido o grupo de louvor a se colocar aqui aos fundos, e nós vamos começar nesse momento a encerrar a mensagem. Como eu falei aqui desde o início, tudo aquilo que nós falamos, vivemos e provamos aqui na vida de Saul, é que a responsabilidade da bênção na minha, na sua vida, ela não é de Deus, ela é nossa. A bênção, ela é condicional à fé e à perseverança e ao temor demonstrados dia a dia. Hebreus 10:38 diz assim: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não basta apenas começarmos bem, nós temos que ir até o fim. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas pessoas começaram. Se você olhar à volta de si mesmo, você vai ver que muitas pessoas estavam aqui com você e não estão mais, porque eram pessoas que estavam vivendo meias verdades na sua vida, estavam obedecendo parcialmente ao Senhor, estavam vivendo em perspectiva de agradar a si mesmo e aos outros, e não estava preocupado com a sua vida espiritual, e com isso eles foram ficando para trás. Porque não basta começarmos bem, temos que terminar bem. Paulo diz o seguinte: olha, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor reto juiz me entregará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Diga para a pessoa que está ao seu lado: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus, Ele quer que você seja obediente à sua palavra. Se Deus te dá uma orientação espiritual, siga ela, vá até o fim. Sabe, porque Deus sabe o que faz. Se Deus já tem dito para você: olha, encerra esse ciclo na sua vida, porque eu tenho algo novo, muito melhor para você. Não fique apegado ao passado, porque Deus tem algo muito melhor para você nesse presente. Então, em nome de Jesus Cristo, se você quer viver o novo de Deus na sua vida, nessa noite você vai orar. Eu convido o pastor Márcio a estar aqui para estar conduzindo esse momento de oração e adoração, porque se você quer mudança, você precisa mudar. Saul não mudou a sua conduta, e por causa disso ele foi rejeitado por Deus. Alguém que tinha tudo para dar certo, deu errado,
simplesmente porque não aprendeu a obedecer. Mas que nessa noite você possa ser resiliente, você possa, mesmo em meio à dificuldade, mesmo que você já tenha errado lá atrás, assumir um compromisso consigo mesmo e com Deus de fazer agora o certo, porque fazendo o certo, Deus vai abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, e eu passo a palavra ao pastor.